Existe uma mentira que você ouviu a vida inteira. Uma mentira que te mantém pobre, limitado e longe da vida que Deus te projetou para viver. Te fizeram acreditar que espiritualidade e dinheiro não podem caminhar juntos, que prosperidade material é sinal de ganância, que desejar riqueza é errado. Mas e se eu te dissesse que os maiores segredos de prosperidade financeira estão exatamente nas páginas da Bíblia e que Napoleon Hill, o homem que ensinou ao mundo como ficar milionário, apenas decodificou o que Deus já havia ensinado há milhares de anos? Hoje, eu vou te revelar os 3 princípios espirituais que conectam o céu ao sucesso. Princípios que mudaram a vida de milionários, líderes, visionários e que agora podem mudar a sua. Mas eu te aviso, depois desse vídeo, você nunca mais vai poder dizer que não sabia. O que você fará com isso definirá se você será escravo do medo ou o arquiteto do seu próprio destino. A verdade liberta, e hoje ela vai te libertar. Desde que você era criança, te ensinaram algo que, sem perceber, se tornou uma prisão invisível. Te ensinaram que querer dinheiro é pecado, que desejar prosperidade é ganância, que pessoas ricas são frias, egoístas, distantes de Deus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você realmente acha que um Deus que criou o ouro, a prata, os campos, os céus e a abundância te colocou aqui para viver na escassez, no medo e na preocupação constante? Sabe o que é mais chocante? Essa mentira não vem de Deus. Ela vem de pessoas que nunca entenderam as leis espirituais. Vem de gerações programadas na escassez, no medo e na ignorância sobre o poder da fé alinhada à ação. E sabe quem percebeu isso? Napoleon Hill. Sim, o homem que dedicou 25 anos da sua vida estudando milionários, descobriu que os mesmos princípios que geram riqueza são os mesmos princípios ensinados na Bíblia há milênios. Por isso, se você quer quebrar definitivamente as correntes da escassez, precisa, antes de tudo, entender: prosperidade não é pecado, é um mandamento espiritual. Porque quanto mais você prospera, mais você pode servir, mais você pode abençoar, mais você cumpre seu propósito. A pergunta é: você está pronto para conhecer os 3 princípios que conectam sua fé, a sua prosperidade financeira? Porque depois disso não há mais desculpas. Napoleon Hill descobriu algo que poucos jamais perceberam. Durante 25 anos, ele entrevistou mais de 500 dos homens mais ricos e bem-sucedidos do mundo. Homens como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Andrew Carnegie. E sabe o que ele encontrou em comum entre todos eles? Todos, absolutamente todos, seguiam, conscientemente ou não, princípios espirituais, leis universais, que já estavam descritas na Bíblia há milênios. O poder do pensamento, a força da palavra, a fé inabalável, a lei da colheita, tudo isso não é invenção moderna, é código espiritual. Quando Hill escreve em seu livro Quem Pensa Enriquece que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, ele não está falando de mágica, ele está traduzindo um princípio bíblico. É exatamente isso. Pensamento mais, fé mais, ação é igual a manifestação. Este é o código. O código que conecta o céu à terra, o invisível ao visível. O problema? A maioria das pessoas lê a Bíblia, mas não entende que ali não está apenas um manual espiritual, está um manual completo para a prosperidade, abundância e realização. E é exatamente isso que você vai entender agora, quando eu te revelar o primeiro princípio que conecta sua mente à sua riqueza. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Você é aquilo que você pensa ser. Napoleon Hill descobriu que os homens que conquistaram fortunas, impérios e legados, antes de terem dinheiro, tiveram clareza. Clareza sobre quem eram, clareza sobre o que queriam, clareza sobre o que estavam dispostos a pagar e quem estavam dispostos a se tornar. Se na sua mente você é pequeno, sua vida será pequena. Se na sua mente você se vê como alguém limitado, fracassado, azarado, adivinha?
o universo, Deus e todas as circunstâncias irão confirmar exatamente isso para você. A Bíblia é clara: sem renovar sua mente, você nunca transformará sua vida. Esses gigantes entenderam. Você se torna aquilo que acredita ser. Você vive aquilo que sua mente aceita como verdade. Agora olhe para sua vida. Olhe de verdade. Tudo que você vive hoje é reflexo da sua mentalidade até aqui. A boa notícia, se foi sua mente que te trouxe até aqui, é sua mente que pode te levar para onde você quiser. Mas pensamento sem fé é ilusão. E é exatamente isso que você vai entender agora. Se a mente é a semente, a fé é o solo fértil onde tudo germina. Napoleon Hill escreveu: fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente. A Bíblia confirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu te digo mais: sem fé é impossível agradar a vida. É impossível conquistar, prosperar, romper. Viver uma vida de excelência sem fé é impossível. Mas não é qualquer fé. Não é fé de boca para fora. É fé inabalável. Fé que não vacila. Fé que permanece. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Olhe para esses homens. Eles não se moveram pelo que viam, mas pelo que criam. Napoleon Hill percebeu que os milionários, sem exceção, carregavam um tipo de fé diferente. Não uma fé apenas espiritual, mas uma convicção absoluta de que aquilo que eles desejavam já era real. Perceba, não é será, é já é. É a convicção inabalável de que aquilo que você busca já te pertence no invisível e que se você sustentar essa fé, o visível não tem escolha, ele terá que se curvar. Se sua fé desaba na primeira dificuldade, não é fé, é desejo frágil. Fé verdadeira não negocia com a dúvida, não pede licença ao medo. Fé é você já se enxergar no lugar onde Deus te colocou, mesmo quando os seus olhos físicos não veem nada. Mas existe um erro fatal, que faz milhões de pessoas fracassarem mesmo tendo fé. Elas esquecem da terceira chave, aquela que conecta o mundo invisível ao mundo real. Anota isso, porque essa é, talvez, a parte mais ignorada por quem busca prosperidade. Você pode pensar positivo. Você pode declarar, visualizar, orar, jejuar. Mas se você não age, se você não se move, se você não executa, nada, absolutamente nada, vai acontecer. Hill descobriu que todos os milionários, todos os homens e mulheres de sucesso, eram obcecados pela execução. Eles agiam, mesmo sem saber exatamente como. Eles começavam, antes de estarem prontos. Eles se moviam, mesmo quando parecia que não havia caminho. Percebe? Deus não abriu o Mar Vermelho, enquanto Moisés e o povo estavam parados esperando. O mar só se abriu, depois que eles começaram a caminhar em direção a ele. Nenhum deles esperou estar pronto. Nenhum deles esperou o dinheiro cair do céu. Eles agiram. E no meio da jornada, o invisível começou a se materializar. Se você não age, você é cúmplice da sua própria escassez. Você é só mais um na multidão que ora, deseja, sonha, mas nunca levanta, nunca se mexe, nunca coloca a mão na massa. E é por isso que 97% das pessoas não fracassam, porque elas acreditam, elas até têm fé, mas não fazem absolutamente nada. E agora você vai entender exatamente qual é esse erro fatal. Aqui está, o erro que mantém 97% das pessoas presas, falidas e vivendo uma vida que não escolheram. Elas sabem o que querem. Elas até têm fé, elas até estudam, assistem vídeos, fazem cursos, leem livros, mas elas esperam que tudo esteja perfeito. Elas querem o plano perfeito, a oportunidade perfeita, o parceiro perfeito, o momento certo. Sabe o que nunca chega? O momento certo. Napoleon Hill escreveu: as pessoas que esperam pela oportunidade perfeita acabam esperando pela vida inteira. Eles não esperaram. Eles começaram imperfeitos, quebrados, sem garantias,
mas começaram. A Bíblia confirma isso. Olha o que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Percebe? Primeiro, ele teve que sair. Depois, Deus mostrou. O erro fatal é simples. A maioria das pessoas vive esperando, quando, na verdade, Deus já deixou claro: quem espera, perde. Quem age, herda. E é exatamente assim que Napoleon Hill moldou milionários. Napoleon Hill não escreveu um livro qualquer. Ele deixou um mapa espiritual, mental e financeiro para qualquer pessoa que quisesse e estivesse disposta a romper os próprios limites. Por 25 anos, Hill sentou com os homens mais ricos do mundo e percebeu que riqueza não era questão de sorte, nem de talento, nem de herança. Era questão de lei. Leis espirituais, leis mentais, leis universais, as mesmas leis ensinadas na Bíblia. Desejo ardente, fé inabalável, clareza absoluta e ação massiva. Esses eram os pilares. Hill percebeu que quando uma pessoa alinha sua mente, sua fé e suas ações, o universo se curva, as portas se abrem, as oportunidades surgem e o invisível se torna visível. Foi assim que ele moldou milionários. E não eram homens especiais. Eram homens que fizeram uma escolha. Escolheram acreditar. Escolheram agir. Escolheram não parar até conquistar. E sabe o que é mais poderoso? Isso também está na Bíblia. Agora, eu vou te provar, com exemplos bíblicos, de homens que usaram exatamente esses princípios e prosperaram de forma sobrenatural. Se você ainda acha que prosperidade não é coisa de Deus, então escute isso. Abraão, o pai da fé, era milionário, e não era pouco. Gado, prata, ouro, terras, influência. Por quê? Porque ele entendeu a lei. Pensamento, paz. Fé, paz. Ação, manifestação. José, vendido pelos irmãos, traído, preso, mas mesmo na prisão, sua mente estava livre. E porque manteve sua fé, sua visão e sua disposição para agir, se tornou o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. O que é isso, senão prosperidade sobrenatural? Salomão, considerado o homem mais sábio e mais rico da história. Por quê? Porque pediu sabedoria, mentalidade. E a Bíblia diz que, além da sabedoria, Deus lhe deu riquezas, honras e glória, como nenhum rei antes dele nem depois. E não para por aí. Davi, Jó, Ester, todos prosperaram, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, porque entenderam o princípio que conecta o céu à realização na terra. Então agora me responde, de onde vem essa crença, essa mentira, de que dinheiro é sujo, que riqueza é pecado, que prosperidade é mundana? Não vem de Deus. Nunca veio. Vem da ignorância, da programação mental, da distorção. E sabe qual é o preço de carregar essa mentira? E é sobre isso que eu preciso te falar agora. Sabe qual é o preço de ignorar esses princípios? É acordar todos os dias e perceber que a vida que você deveria estar vivendo nunca aconteceu. É assistir outros realizando, enquanto você repete para si mesmo: não é para mim. Eu não nasci para isso. Talvez na próxima vida. Você percebe? O maior fracasso não é tentar e cair. O maior fracasso é nunca tentar. O lugar mais rico do mundo não são os bancos, não são as bolsas de valores, é o cemitério, porque lá estão enterrados sonhos que nunca nasceram, livros que nunca foram escritos, empresas que nunca foram abertas, ideias que nunca saíram da mente. Tudo porque alguém acreditou na mentira da escassez, na mentira do medo, na mentira de que não era capaz. E agora, você precisa decidir. Vai ser só mais um que leva seus sonhos para o túmulo? Ou vai ser aquele que decidiu romper o ciclo, que decidiu se levantar, que decidiu ser a mudança da sua geração? E é exatamente sobre essa decisão que a gente fala agora. Agora, não existe mais volta.
Você já sabe a verdade. Você já entendeu que prosperidade não é pecado, que Deus não te fez para viver na escassez, que fé, pensamento e ação são as 3 chaves que conectam o céu à sua realização aqui na terra. E agora, existe apenas uma pergunta que vai definir todo o resto da sua vida. Você escolhe ser escravo do medo, da dúvida, da procrastinação, da mentira que te contaram? Ou você escolhe ser governante do seu destino, arquiteto da sua realidade, herdeiro da promessa, dono da sua história? Levanta, enxuga as lágrimas, mata o medo, mata a dúvida, mata a procrastinação. O mundo não vai esperar. Deus já colocou em você tudo o que você precisa. E agora, ou você se levanta, ou você assiste sua vida passar diante dos seus olhos. E se você chegou até aqui, não foi à toa. Não existe coincidência. Existe chamado, existe propósito, existe missão. Se isso fez sentido para você, compartilha. Alguém precisa ouvir isso.